Sejam bem-vindos ao nosso 13º módulo do nosso curso História da Bíblia para crianças. Exatamente, nós já estamos no nosso 13º, já fomos aí 12 módulos, agora estamos entrando no 13º módulo e ainda teremos mais um módulo com um bônus de um conteúdo sobre a história dos apóstolos, finalizando assim o nosso curso de História da Bíblia e História do Mundo Antigo. E este módulo especificamente é sobre a história de Cristo. Nós vamos estudar as histórias de Cristo e as relações dos acontecimentos do mundo naquela época. Você vai entender certinho o que aconteceu com Jesus durante a sua infância, a sua juventude, também durante a sua vida pública. Nós vamos colocar em ordem cronológica várias das ações de Jesus e também falarmos sobre a paixão dele. Serão 5 aulas onde nós vamos abordar cada um destes temas e vamos estudar cada um destes conteúdos. Vejamos agora, nesta aula, a história do século de Jesus. O que estava acontecendo no século que Jesus nasceu? Ou seja, do ano 99 a.C. até o ano 1. O que estava acontecendo na história? Como que estava o mundo daquela época? Então nós vamos estudar na nossa aula de hoje esse período aqui, que é a história de Cristo dentro desse contexto, desse tempo do século 1. Vejam só. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Século I, século de Jesus. Esse aqui, meus caros, é um mapa mundi dos impérios que existiam no século I. Então vamos olhar primeiro para como que estava o Brasil no século I. Aqui não está meio borrada aqui a imagem, mas acho que vocês não vão conseguir ver. Mas aqui nós temos os tupis, que estavam habitando o litoral do Brasil. Lá embaixo, na região onde hoje é a Argentina, o Uruguai, o Rio Grande do Sul, nós vamos ter os povos guaranis. Aqui nós vamos ter, na região amazônica e do Pará, a região ali dominada pelos povos marajós que estavam habitando lá. Mas ainda nenhuma organização civilizacional, eram apenas tribos que estavam habitando aquela região, pequenas tribos nômades que estavam espalhadas por ali. Aqui na América Central nós temos o desenvolvimento de uma civilização muito importante, que é a civilização maia, que está ali na península de Yucatán, aquele verdinho mais claro que vocês estão vendo ali. Ali nós temos a civilização maia, que vai ser uma civilização muito grande que vai se formar na região do México, do atual México. Então o continente americano, né, estavam aí quase todo ele sem nenhuma grande civilização. Nos Estados Unidos nós temos um dos povos mais antigos ali, dominando a região onde hoje ali é o leste dos Estados Unidos, que são os povos pueblos que estavam ali. Mas a nossa região aqui mais importante é a região da Europa, que eu vou mostrar para vocês depois, a região do Velho Mundo ali, para nós nos atentarmos a esta região aqui, ó. Os nomes estão em inglês, mas aqui tem alguns povos bem importantes que estão se formando. Na China, nós vamos ter, durante o século I a.C., o domínio da dinastia Han, uma dinastia que vai formar a China, vai dar grande força para a China, formar um grande império, que é o império da dinastia Han. Logo acima, vocês estão vendo ali que é um povo muito importante, que é o povo Xiongnu. Se vocês lembram da nossa aula, lá do nosso módulo a respeito do dilúvio e da dispersão dos homens, vocês vão lembrar que os povos Xiongnu foram os povos que deram origem aos siberianos, que deram origem aos povos nativos da América. Então, olha só, que interessante, esse povo atualmente, os Xiongnu, eles não existem mais. Mas, lá no tempo de Jesus, eles existiam. Eles ainda existiam. Olha que interessante. Aqui
Na região da Índia, nós vamos ter aqui a formação de vários povos que vão estar dando ali a base para a Índia, para a formação da Índia. Na África, nós vamos ter ainda a força do Império de Ankun e o Império Kush. Kush, lembrando, que é um dos filhos de Cã. Então, olha só, os descendentes de Kush ainda habitavam aquela região ali. Nós vamos ter a dinastia Ptolomaica no Egito. Né? Lembram que essa região toda ela foi dominada pelo Alexandre Magno, e então Alexandre Magno ele vai acabar depois dividindo o império, e os Ptolomeus vão ficar com essa região do Egito. Né? E nós vamos ter aqui o Império Persa, ainda ali, né, uma região ali se formando. Nós vamos ter os armênios e nós vamos ter aqui, como vocês podem perceber, o avanço do Império Romano, que naquela época estava se expandindo pelo mundo. Estava se expandindo. Na época que Jesus... Nós estamos falando aqui de um tempo aí de mais ou menos 99 antes de Cristo. Vamos lembrar que no tempo de Cristo o Império Romano já havia dominado todo o norte da Europa, como nós vimos no módulo passado, no módulo do Império Romano. Então o Império Romano já tinha dominado tudo. Mas aqui no início, como que estava esse império? E ali estava Jerusalém, que era governado naquele tempo pelos Seleucidas, né? Pelo Antíoco IV, que estava ali dominando. Então era deste modo que estava o mundo, num contexto geral de como que estava a África, de como que estava o Extremo Oriente, como que estava a América no período do nascimento de Cristo. Aqui eu quero explicar um pouquinho, então, do contexto do mundo na época de Jesus. Então, nós vamos ter aqui um contexto... Aqui eu consigo separar isso. Um contexto, né? A cultura helênica havia se espalhado por todo o mundo conhecido, até a Índia. Cultura helênica desenvolvida pelo Alexandre Magno, que uniu elementos da cultura grega com outras culturas orientais. Então essa cultura do conhecimento helênico ela é muito importante, porque ela vai se espalhar pelo Oriente, vai se espalhar pelo mundo. Depois o próprio Império Romano vai pegar esta cultura, vai pegar este elemento cultural e vai dar a base para que os católicos, para que os cristãos, logo depois da morte de Cristo, consigam espalhar a mensagem, e aquelas pessoas que tiveram aquele conhecimento da cultura helênica consigam ali se fazer relações e consigam entender o Evangelho e os ensinamentos de Cristo. A cultura helênica, ela preparou aquela cosmovisão, preparou a mentalidade das pessoas para o recebimento do Evangelho. Nós falamos da cultura helênica lá no nosso módulo da Grécia. Não vou entrar aqui em toda a explicação novamente, mas só para vocês entenderem o contexto. Uma outra coisa é que elementos religiosos do Oriente foram trazidos também para este contexto. Então, por conta dessa mistura, sincretismos, muitas adivinhações, muitas relações de magia que existiam lá no hinduísmo, de xamanismo, da cultura pérsia, de magia, foram trazidas para a região ali dominada pelo Império Romano, inclusive pela região da Judéia, né? Nós temos ali a Samaria, que vai receber muita influência dessas misturas religiosas. O Império Romano havia dominado naquele tempo todo o mar Mediterrâneo e o Mar Negro. Vejamos aqui, né, no nosso Google Earth aqui para mostrar para vocês o Mar Mediterrâneo aqui, então, e o Mar Negro, quem não está ainda lembrado. Então, ó, temos aqui todo o Mar Mediterrâneo, é esse mar aqui que fica entre o continente europeu e o continente africano. E o Mar Negro aqui, que está está na Turquia, aqui a Ucrânia, a Rússia, enfim. O Império Romano ele vai dominar toda esta região, inclusive a região atual hoje de Israel, Jordânia,
Palestina, o Império Romano vai dominar todo estes lugares. Os romanos, eles naquela época haviam acabado com os ritos de sacrifício humano dos celtas, que habitavam vários povos da Europa. Os celtas que eram descendentes de Rifat, né, que acabaram se perdendo, criando culturas pagãs, desenvolvendo cultos pagãos e acabaram realizando sacrifícios humanos. Esses sacrifícios humanos são extintos, então, pelo Império Romano. O Império Romano, naquela época, então, dominava aqui um resuminho, né, a parte da Europa Nórdica, ponta sul da Europa Atlântica, ou seja, a região ali do atual Reino Unido, a Europa Oriental, dos Dácios e Trácios. Roma fazia fronteira com o Império do Irã, que possuía o deus Mitra, que vai ser trazido para o Império Romano, a crença do mitraísmo, uma parte do Oriente Médio e todo o norte da África. Tudo isso aí, então, era domínio do Império Romano durante a época de Cristo. Na Índia, nós vamos ter ali o hinduísmo, deixa eu voltar. A Índia, então, nós vamos ter o hinduísmo e o budismo, que já existiam no Império naquele tempo. China era um império desenvolvido, eu comentei com você sobre a Rota da Seda, né, com os romanos. O Império Mongol estava se formando ali junto com o povo Xiongnu. No Japão, nós vamos ter o povo Ainu, que vai estar ali se formando nesse período, que vão ter esses cultos xamânicos. O que é o xamanismo? É aquela crença de querer fazer adivinhações, falar com espíritos, que levava esses povos a cair num paganismo e muitas vezes na realização de sacrifícios humanos. Na África, como eu mostrei no mapa, nós vamos ter ali os Kushis, que estavam no seu império na África. Haviam muitas colônias judaicas espalhadas no Egito e na Etiópia desde a primeira diáspora. Na verdade, haviam judeus no Egito desde o ano 1500 a.C., ou seja, desde o tempo de Moisés. A Oceania, haviam pequenas tribos isoladas, né, na região da Indonésia, Papua Nova Guiné, Austrália, toda aquela região. E a América, ninguém sabia o que estava acontecendo. Havia apenas dois grandes povos se formando naquele momento, os povos pueblos e o reino Maia. Então, a América, ela estava, digamos assim, afastada de todo o mundo conhecido da época. Ela estava muito distante, assim também como a Oceania. Na Judéia, olha só que interessante, os judeus durante o período do Império Romano eram o único povo que era monoteísta, ou seja, que acreditava na existência de um único Deus. O restante de todos os povos do mundo acreditavam em vários deuses, acreditavam nessa fantasia de vários deuses, né? Mas os judeus, eles acreditavam ali ainda na crença monoteísta da revelação de que Deus os enviou, né? E eu quero mostrar aqui o mapa para vocês, né, de como que era essa região da Jordânia, tá? Como que era essa região onde estavam o povo de Israel, o povo onde Jesus vai nascer. Tá? Aqui, como vocês estão vendo, olha só, esse aqui é o Monte Hermon, tá? O Monte Hermon. Esse monte aqui, aqui está uma foto mais ou menos do verão, mas no inverno ele fica cheio de neve. Essa neve derrete e ela vai escoar aqui por este rio e vai chegar até o Mar da Galileia. Tá? Vai descer pelo Rio Jordão e vai chegar até o Mar da Galileia. Aqui no Mar da Galileia nós vamos ter as partes principais dos eventos da história de Cristo. Jesus vai viver em Cafarnaum, Jesus vai passar em Genezaré, Jesus vai passar por Magdala, Jesus
que é uma outra cidade aqui do Mar da Galileia. Tá? Jesus vai passar por Tiberíades. Jesus vai transitar por toda essa região. Essa região aqui é a região onde Jesus vai estar bastante presente no Mar da Galileia. Do Mar da Galileia nós vamos ter, aqui está um pouquinho, a internet não está, o aplicativo não está abrindo, está um pouco, está levando um pouquinho de tempo aqui para abrir com maior nitidez, mas enfim, esse rio aqui, vocês podem ver, aqui o Rio Jordão, ele vai descendo lá do Mar da Galileia, tá? Ele vai descendo do Mar da Galileia, vai descendo, ó, tudo isso aqui é o Rio Jordão, ó. Se eu aproximar aqui, vocês vão ver, ó, o Rio Jordão, esse caminhozinho, ó. E ele vai descendo e vai desaguar aqui na região do... Deixa eu mostrar aqui, na região do Mar Morto. Ó, vai passar pela extensão de Jericó e vai chegar aqui até onde hoje é o Mar Morto, ó. E aqui ao lado do Mar Morto, onde vocês estão vendo aqui, toda essa região desértica aqui, ó, que vai de Jericó, né, desce aqui em toda essa extensão aqui entre a região do Mar Morto e a região de Jerusalém, Belém, toda essa região, isso aqui é o chamado deserto da Judéia. Foi neste deserto aqui que o Nosso Senhor passou os seus 40 dias de preparação para toda a sua missão. Foi neste deserto aqui também que ficavam vivendo os judeus essênios, que ficavam por esta região, os judeus eremitas, que faziam uma missão de viver o judaísmo da mesma forma que Elias viveu. Eles viviam todos aqui nesta região, né? Aqui, deixa eu mostrar um outro lugar para vocês. Aqui onde nós estamos vendo, aqui hoje está com outro nome, mas eu vou mudar aqui para vocês. Vou voltar ali para mostrar um mapa da época. Aqui, ó, em torno, então, do Mar da Galileia, ficava, né, a Galileia, e logo abaixo da Galileia nós vamos ter ali a Samaria, tá? A Samaria. Esta região da Samaria era uma região bastante complicada, porque nela havia um sincretismo religioso muito grande. Houve uma mistura de povos judeus com povos vindos de outros lugares, que acabaram criando um novo culto, uma nova espécie de judaísmo. E isso vai fazer com que os outros judeus considerem os samaritanos uma espécie de povo de segunda classe, de segunda linha. Tanto é que quando os galileus eles desciam para vir para a Judéia, eles atravessavam aqui pela Pérea para chegar até Jerusalém, por causa que eles achavam que era uma região totalmente impura, né? Toda esse povo. E, inclusive, os próprios samaritanos, eles não consideravam Jerusalém uma terra santa, não consideravam o monte onde estava o templo, Monte Moriá, como o lugar de adoração. Eles acreditavam que o monte da adoração era o Monte Genezerim, Gerizim, que ficava aqui na região da Judéia. Se a gente colocar aqui, até para vocês terem uma noção geográfica, vamos botar aqui Monte Gerizim, ó. Ele fica aqui, ó. Esse aqui era o monte que os samaritanos, inclusive, tinham criado um falso templo para viver ali, para cultuar Deus aqui em cima deste monte.
o que era uma grande profanação, porque o lugar correto, como nós vimos em todo o nosso curso, sempre foi o Monte Moriá, o local onde o próprio Abraão fez o sacrifício de Isaque, onde Davi vai levar a construção do tabernáculo, onde Salomão vai fazer ali a construção do templo. Então era o Monte Sião. Mas os samaritanos, por todo aquele sincretismo religioso, acabaram considerando o Monte Genezerim como este lugar. Mas os judeus também não gostavam dos galileus, né, que viviam na Galileia. Por que eles não gostavam dos galileus? Porque eles achavam que os galileus, né, que viviam ali na Galileia, eles eram uma espécie de caipiras, eram um povo que havia sido convertido recentemente por conta das missões de João Hircano, dos domínios de João Hircano, e obrigou aqueles povos a se converterem, que viviam ali na região. E era um povo mais cabeça dura, um povo mais rude, também mais pobre. Então os judeus da Judéia também tinham uma visão de superioridade sobre os galileus, assim como os samaritanos. Mas dos samaritanos, nem mesmo os galileus gostavam, porque os samaritanos não eram nem considerados judeus pelos judeus que se diziam judeus verdadeiros, judeus da Judéia, judeus da Galileia. E aí a gente começa a entender aquele contexto das leituras bíblicas, né? Do porquê que os judeus não gostavam dos samaritanos, porquê que muitos judeus ficaram irritados com Jesus quando ele foi para Samaria, quando Tiago e João, por exemplo, os samaritanos ofendem Jesus e eles pedem para que Deus envie raios sobre eles, envie trovões sobre eles, né, que Jesus vai apelidá-los, né, dos irmãos trovão. Então, toda estas relações, elas são frutos desses elementos históricos que nós estamos contextualizando aqui. Enfim, e olha só como que a Judéia ela era pequena naquela época. A Judéia ela tinha poucas pessoas. Ali a primeira cidade não era para ser Judéia, eu peço desculpas, é para ser Jerusalém. Jerusalém, na época de Jesus, havia apenas 50 mil habitantes. Era a maior cidade da época. Depois nós vamos ter Magdala, que é a cidade de Maria Madalena. A tradução, né, a latinização do nome Magdala para o latim ficou Madalena, mas era Maria de Magdala, que ficou Maria de Madalena. Então a cidade de Magdala, onde vivia Maria de Madalena, por exemplo, ela era a segunda maior cidade da época, que tinha 40 mil habitantes. Depois nós vamos ter Cafarnaum, que tinha 1.000 habitantes, para vocês terem ideia, era a cidade onde Jesus viveu ali dos seus 30 até os seus 33 anos, durante sua vida pública. Depois nós vamos ter Belém, cidade onde Jesus nasceu, com 1.000 habitantes. Mas olha só que interessante, a cidade onde Jesus nasceu, Nazaré, na época, tinha somente 200 habitantes. 200 habitantes. Que era a cidade onde vivia Nossa Senhora e São José. A Judéia, num total, não tinha mais de 150 mil pessoas. Entretanto, a Judéia ela ficava num lugar de uma rota comercial muito importante entre a África e a Europa. Tudo que saía da África que não fosse por embarcação, ia por terra, atravessava a Judéia. Então, era uma rota de muita passagem, mas poucas pessoas se fixavam lá. E é nessa terra, é neste lugar, que Deus escolheu nascer e mudar a história de todo o mundo. Foi na Judéia que Deus escolheu nascer e mudar toda a história. Nascer de acordo com todas as profecias que conduziam para a confirmação de Cristo e da sua vinda. Que naquela época todos estavam esperando o Messias. Todos tinham certeza que naquele tempo seria o tempo do nascimento do Messias. Que o século era aquele.
Eles tinham certeza, todos tinham certeza. E isso vai ficar mais claro quando nós observarmos a nossa próxima aula sobre as profecias bíblicas do Antigo Testamento que profetizaram e se cumpriram, todas elas em Cristo. Então eu fiz uma seleção que nós vamos estudar agora na próxima aula. Tá bom, meus caros? Então aguardo vocês para a próxima aula. Um forte abraço, Deus abençoe e fiquem com Deus.